Olá, pessoal do YouTube do Aprovação PGE. Eu sou a professora Camila Sabonge, estou aqui para darmos continuidade aos nossos estudos de competências da Justiça do Trabalho, pessoal, competências trabalhistas. Pessoal, nós já vimos as competências absolutas nos outros blocos que antecederam esse, então se vocês perderam esses blocos, pausem esse daqui, vão lá começar do início, ver as competências absolutas e depois venham aqui para dar continuidade ao nosso estudo com as competências relativas, tá, pessoal? Mas antes de ir para o nosso material, ir para a nossa aula, deixem o seu like, deixem seu comentário para incentivar esse projeto tão legal de conteúdo gratuito e atualizado aqui para vocês no YouTube, ok? Então vamos lá, pessoal. Competência, né, relativa ao nosso tema, já me apresentei e fica aqui o meu Instagram, caso queiram me contatar, caso queiram também seguir as dicas que eu posto lá no Instagram sobre direito do trabalho e processo de trabalho, ok, pessoal? Pessoal, para começar o nosso tema aqui, eu acho importante a gente fazer uma recapitulação de qual é a diferença, de quais são as competências que nós temos na Justiça do Trabalho, na área do direito do trabalho e do processo do trabalho. Porque, veja bem, nós já vimos a competência absoluta e vimos a competência, e vamos ver agora, né, a competência relativa, mas é importante a gente entender que existem essas duas competências e elas têm algumas diferenças que são cruciais para a gente conseguir entender os regramentos que vamos ver nessas aulas. Pessoal, a competência absoluta, como o próprio nome diz, ela é uma competência forte, ela está amparada por um interesse público. É uma norma cogente, é uma norma obrigatória, não pode ser modificada pelas partes, tá, pessoal? Tanto ela é forte, ela é robusta, ela é obrigatória, ela é cogente, que ela está prevista na nossa Constituição Federal, lá no artigo 114 da Constituição Federal. Ela é uma competência que vai se embasar ou em matéria trabalhista, então, ó, dependendo da matéria que vai ser tratada, é uma competência absoluta. Ela também vai ser uma competência em razão da pessoa. Então, ó, dependendo do trabalhador, do empregado que está naquela ação, vai ser competência da Justiça do Trabalho. E também pode ser uma competência em razão da função, a funcional, né, que vai ser aquela competência que divide os processos nas varas do trabalho, nos tribunais regionais do trabalho e também no TST, né, pessoal? Como é uma competência forte, robusta, que se respalda na verdade, defende o interesse público, é uma competência que pode ser alegada em qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, pelas partes, tá? E mesmo se não for alegada, ela não vai fazer com que haja uma prorrogação da competência que desrespeita a competência estipulada na legislação e na Constituição. Na verdade, não. O fato de não ser alegada pelas partes ainda possibilita que o juiz declare de ofício. Tamanha é a relevância dessa competência absoluta, tá, pessoal? Agora, eu trouxe aqui no slide para vocês uma questão, uma exceçãozinha. Porque, ó, pode ser declarado em qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, mas o TST entende ser impossível alegar uma incompetência absoluta nas instâncias superiores quando nós estamos falando de recursos especiais, que são aqueles que exigem um pré-questionamento. O pré-questionamento significa que aquela matéria ela já tem que ter sido apreciada em outra decisão, em outro grau, né, para que seja apreciada, para que seja reanalisada num recurso extraordinário. Então, como esse é um pré-requisito essencial para que aquele recurso extraordinário seja conhecido, então, nesse caso em específico, o TST entende que nós não podemos ter a alegação de incompetência absoluta se não tiver sido alegada antes naquele processo, no decorrer daquele processo. Ok, pessoal? Então, essa é a competência absoluta. E é importante a gente entender a absoluta para entender que a relativa não é assim. A relativa ela é um pouco mais fraca, ela é um pouco mais tímida, né? Porque ela não se respalda nesse interesse público. Na verdade, a competência relativa, ela é pensada para
privilegiar e para promover o interesse das partes. No caso da Justiça do Trabalho, pessoal, a competência relativa, a gente vai observar que ela tem uma grande relação com a facilidade de produzir provas, a facilidade do trabalhador acessar o judiciário, a facilidade, inclusive, da empresa acessar o judiciário. Porque, veja bem, quando eu falo da competência relativa, eu estou falando da competência territorial. E nós vamos observar, que a gente vai estudar aqui na sequência dos nossos slides, que a CLT, que traz a previsão dessa competência territorial no seu artigo 651, vai trazer como regra geral, no caput desse artigo, a previsão de que a competência territorial vai ser daquele local onde o trabalhador, onde o empregado prestou o seu serviço. Então, veja bem, nós temos um interesse ao acesso à justiça daquele trabalhador, que é a parte hipossuficiente. Se ele prestou serviço naquele local, muito provavelmente ele tem seu domicílio, ele está instalado naquela localidade durante aquele contrato de trabalho, durante a vigência daquele contrato de trabalho. E mais do que isso, as varas do trabalho vão ter possibilidade de ter um acesso mais direto a testemunhas que também estavam naquele local de trabalho. A produção instrutória, a produção de provas, né, vai ser muito mais facilitada se você tem essa competência territorial relacionada ao local de prestação de serviço. Mas aí vocês observam, pessoal, que a competência relativa, ela é aquela que tenta privilegiar a vontade das partes, é aquela que tem uma relação com o interesse das partes, não tem uma relação com o interesse público. Por isso, ela vai ser uma competência que pode ser relativizada, por isso a gente fala que ela é uma competência relativa. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer que as partes, elas têm que alegar essa competência. E quando eu falo que elas têm que alegar, não significa que elas podem não alegar. Quer dizer, não significa que elas não podem não alegar, ou seja, elas, se não alegarem, elas vão ter a prorrogação da competência. Ou seja, olha, parte, se eu sou autor, ó, eu entrei com uma reclamação trabalhista, eu escolhi a vara de Franca, só que eu, na verdade, prestei serviço na vara de Ribeirão Preto. Então, veja bem, eu, autor, estou desrespeitando o que prevê o artigo 651 da CLT, porque eu estou desrespeitando a previsão da competência territorial, ok? Muito bem. A CLT vai falar assim, olha, réu, você precisa alegar essa incompetência territorial, porque se você não alegar, haverá a prorrogação dessa competência. Então, você vai perder essa possibilidade de que a competência territorial seja respeitada, ou seja, a gente tenha a modificação dela para Franca, desse processo, e haverá a prorrogação da competência e a vara de Ribeirão Preto será a competente para continuar com esse processo. Então, o que eu quero dizer com a parte tem a obrigação de alegar essa competência? Porque se ela não alegar, ela vai perder o direito de alegar isso depois. Então, a parte ou alega ou há a prorrogação dessa competência. Por isso, nós estamos falando de uma competência relativa, porque ela tem uma obrigação aí relativa de ser aplicada ao caso concreto. Se não houver a alegação da parte que se sente prejudicada por esse desrespeito à competência relativa, nós teremos essa prorrogação. O juiz não pode alegá-la de ofício, tá, pessoal? Agora, o que eu acho mais importante sobre essa questão aqui, e aí eu já deixo aqui esse destaque, porque nós vamos olhar esse artigo com muita minúcia, é o artigo 800 da CLT. O artigo 800 da CLT, pessoal, vai trazer a forma específica pela qual essa parte tem que alegar essa incompetência relativa. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Se na competência absoluta eu poderia alegar em qualquer momento, poderia alegar como uma preliminar de contestação, no caso aqui da competência relativa, a CLT prevê expressamente uma forma
e um prazo para eu alegar essa competência relativa. Se eu não respeitar essa forma e se eu não respeitar esse prazo, o que acontece? Eu perco meu direito de alegar essa incompetência e a competência do local onde foi instaurado esse processo de reclamação vai se prorrogar até o fim do processo, ok, pessoal? Então, a gente vai ver com muita minúcia, com muito destaque, esse artigo 800 da CLT, porque como ele é uma modificação da reforma, ele tem grandes chances de cair em prova, tá, pessoal? Então, vamos continuando aqui. Agora que nós vimos todas essas diferenças entre a competência absoluta e a competência relativa, a gente vai ver o quê? O artigo 651 da CLT, que efetivamente traz o regramento sobre essa competência. Pessoal, lembrando que quando a gente fala de competência relativa, a competência relativa da Justiça do Trabalho é a competência em razão do lugar. Ai, mas professora, eu venho da área civil e lá nós temos a competência relativa em razão do valor da causa. Muito que bem. Aqui na Justiça do Trabalho, no âmbito trabalhista, nós não temos isso, pessoal. Nós temos sim o destaque, a escolha do rito que vai ser aplicado a cada processo em razão do valor da causa. Então, tem o rito sumário, sumaríssimo, o rito comum, mas em questão de competência, nós não temos essa análise do valor da causa. Então, a única competência relativa é a competência em razão do lugar. E ela vai estar prevista onde? No artigo 651 da CLT, que vai falar o seguinte, pessoal: a competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado no outro local de trabalho, no outro local ou no estrangeiro, né, pessoal? O que acontece? Já risquei aqui para vocês, pessoal, por quê? Porque muitos alunos têm essa questão. Vai lá ler a CLT e fala assim, uai, que raios é juntas de conciliação e julgamento? Pessoal, antes a Justiça do Trabalho, ela não era vinculada ao Poder Judiciário, né? A nossa CLT é de 1943 e antes nós tínhamos os juízes classistas, que eram 3 juízes que formavam essa junta de conciliação e julgamento. O que acontece é que nós tivemos a modificação, a Justiça do Trabalho foi desenvolvida, foi colocada, incluída no judiciário, e também tivemos essa modificação com a implementação das varas do trabalho com juízes do trabalho, juízes federais do trabalho, tá, pessoal? Então, o que acontece? A Constituição Federal de 1988, ela vem e modifica a CLT, que é anterior, e faz essas ressalvas aí nesse texto, que continua prevendo juntas, mas nós tivemos essa revogação em razão da promulgação aí da nossa Constituição e das modificações que foram trazidas depois também, tá, pessoal? Inclusive, por exemplo, a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, né, com a emenda constitucional de 45, também é posterior a todas essas normativas que vêm no texto originário da CLT. Então, nós temos que tomar esse cuidado quando a gente vai ler o texto da CLT, tá, pessoal? Então, já fica aqui essa ressalva. Então, ó, vamos lá. O caput vai trazer a nossa regra geral. A nossa regra geral vai falar o quê? Que quem é competente é a vara da localidade onde o empregado prestou serviço ao empregador. Agora, pessoal, por que eu falo empregado com muita ênfase? Porque seja esse empregado reclamante, seja esse empregado reclamado, o réu da ação, vai ser ainda mesmo tipo de competência, o local onde ele prestou serviço. Então, se a empresa quer entrar com uma ação de reparação de danos morais, porque o empregado falou mal da empresa nas suas redes sociais, ele vai ter que respeitar esse caput. Ou se o empregado, né, que é 90% dos nossos casos, ingressou com uma ação pedindo pagamento de verbas trabalhistas, verbas rescisória, hora extra, enfim, saldo de salário, aí ele também vai ter que respeitar essa mesma norma de competência territorial aqui, ok, pessoal? Agora, se o caput traz as nossas regras gerais, nós temos as exceções, as regras especiais nos parágrafos, tá? E o parágrafo primeiro, pessoal, vai falar do nosso agente ou viajante comercial. Quando ele for parte num dissídio, esse agente ou viajante comercial, a competência vai ser da vara da localidade em que a empresa tenha uma agência ou filial a qual esse viajante esteja vinculado. Então, veja bem, a primeira regra é a seguinte, ó, temos que ter dois requisitos cumulativos.
Não adianta só essa empresa ter uma agência ou filial em determinado local. Essa agência ou filial tem que ser a que está dando ordens diretas para esse agente ou viajante comercial. Ou seja, esse agente ou viajante comercial tem que estar subordinado, vinculado a essa agência ou filial. Nesse caso, essa localidade dessa agência ou filial vai ser a competente territorialmente para julgar essa demanda, tá, pessoal? Agora, na ausência dessa hipótese, então não temos essa hipótese, subsidiariamente, eu vou me utilizar da segunda hipótese trazida no parágrafo 1º, que é a seguinte, ó, será competente a vara da localização em que o empregado tenha domicílio ou localidade mais próxima. Então, aí eu tenho a possibilidade do local de moradia desse empregado, tá, pessoal? O parágrafo 2º vai falar, ó, da competência das varas estabelecidas neste artigo, que se estende aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, tá, pessoal? Ó, mas aí o que acontece? Nós teremos a possibilidade de aplicação desse artigo desde que o empregado seja brasileiro, então esse é o primeiro requisito, ou seja, requisitos cumulativos, e não haja uma convenção internacional dispondo outra forma, tá, pessoal? Então, para que eu aplique essa regra de competência do artigo 651, puxando a competência aqui para o artigo 651, nós temos que ter dois requisitos. O trabalhador ele tem que ser brasileiro e não tem que ter uma convenção internacional prevendo outro tipo de determinação de competência, tá, pessoal? E agora o mais importante, tá? Eu acho que esse daqui é o nosso destaque, tá, pessoal? Por que o parágrafo 3º é destaque, professora? Porque nós temos julgados que vêm tratando sobre esse parágrafo 3º aqui, a gente vai ver aqui na sequência. O parágrafo 3º, pessoal, ele vai falar o seguinte: em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do local de contratação do trabalho, então, ó, eu contratei o trabalhador num local, mas esse local onde eu contratei ele não é o local onde ele vai prestar serviço, ele vai prestar serviço em outro local. Aí eu vou me utilizar aqui do parágrafo 3º. Nesse caso, é assegurado ao empregado apresentar essa reclamação no foro de celebração do contrato, então ele pode se utilizar desse local onde firmou o contrato, ou no de prestação dos respectivos serviços. Então, ó, firmei o contrato num local e prestei serviço em outro local. Eu posso tanto ter o ingresso dessa ação no local onde eu celebrei o contrato, quanto no local de prestação de serviço, pessoal. Bom, pessoal, mas aí o que acontece? Nós temos julgados do TST que vem flexibilizando, na verdade, ampliando a capacidade de flexibilização e de acesso à justiça dessas normas previstas no artigo 651, em razão de uma interpretação ampliativa do parágrafo 3º. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer que o parágrafo 3º, ele vem sendo julgado pelo TST, e o TST, ele vem aplicando esse parágrafo 3º de modo a entender que a sua ampliação, a interpretação ampliativa desse parágrafo 3º, tem a possibilidade de auxiliar no acesso à justiça dos trabalhadores. Ó, e eu trouxe aqui um julgado para exemplificar isso para vocês, ó. O recurso de revista, competência em razão do lugar, ação proposta no domicílio do autor, transcendência política. Esta corte entende ser excepcionalmente possível o ajuizamento da reclamação trabalhista no domicílio do empregado somente quando a empresa tem atuação nacional, tá, pessoal? E a contratação ocorra nesta localidade, tá, pessoal? Nos demais casos, devem prevalecer os critérios de fixação da competência territorial no artigo 651 caput e parágrafo 3º da CLT. Então, veja bem, pessoal, o que é importante a gente entender daqui? Voltando aqui, o parágrafo 3º, ele nos traz duas opções, ó. Com atividade fora do lugar de contrato de trabalho, nós temos a possibilidade de ingressar no local de celebração do contrato,
e prestação dos respectivos serviços. Não há possibilidade aqui do local onde tem domicílio o trabalhador. Só que aí vem o TST e entende que, em razão da possibilidade de acesso à justiça, nós teríamos a possibilidade, sim, de que o trabalhador proponha a sua ação no seu domicílio, tá? E aí, o que acontece? Quais são as questões importantes que a gente tem que ressaltar dessa jurisprudência aqui? Primeiro, a contratação ocorreu nessa localidade, onde esse trabalhador tinha domicílio, tá? Então, não necessariamente a prestação de serviço ocorreu nesse lugar, mas a contratação ocorreu nesse lugar. E mais do que isso, pessoal, qual é a relevância da gente falar que essa empresa que contratou esse empregado tem uma atuação nacional? A relevância é nós termos a segurança de que nós estamos ampliando o acesso do trabalhador, mas nós não estamos prejudicando o acesso da empresa, porque se a empresa tem filiais, tem atuação em todo o âmbito nacional, ela não terá um prejuízo ao seu contraditório, à sua ampla defesa com o ingresso dessa ação no local onde houve a contratação desse trabalhador. Ok, pessoal? Então, veja que nós tivemos uma ampliação, uma ampliação do que literalmente fala o parágrafo 3º, tá? Mas nós tivemos essa ampliação em razão dos preceitos que são trazidos pela Constituição no artigo 5º, que são o acesso à justiça, tá, pessoal? E o acesso à justiça da parte hipossuficiente, que é o trabalhador, sem, contudo, prejudicar os direitos processuais da parte contrária, porque ela tem uma atuação nacional. Então, essa é a questão aqui que vem sendo discutida em âmbito do TST, que é muito interessante a gente comentar aqui, ok, pessoal? Seguindo, nós temos o nosso emblemático artigo 800, que nós já comentamos que há agora uma modificação na forma de se apresentar a exceção de incompetência territorial. A reforma trouxe essa obrigação de que essa exceção de incompetência territorial seja apresentada numa peça apartada da defesa, e não só isso, pessoal. Nós temos um prazo específico para que essa exceção de competência seja apresentada. O prazo é de 5 dias a contar da notificação da parte. Então, notificou o réu, eu tenho 5 dias ali para apresentar essa exceção de competência territorial. Não apresentei, vai haver a prorrogação dessa competência, tá, pessoal? E essa exceção, ela tem que ser apresentada antes da audiência em peça que sinalize essa existência dessa exceção, tá, pessoal? Então, tem que ser uma peça específica para isso. E aí vamos ter o quê? De acordo com o parágrafo 1º, com a apresentação dessa exceção, nós teremos a suspensão desse processo, tá? Então, não vai ser realizada a audiência inaugural até que se resolva essa questão da incompetência territorial, tá? No parágrafo 2º, nós temos a previsão de que os autos serão imediatamente concluídos ao juiz, que intimará o reclamante, tá? Por que o reclamante, pessoal? Porque o reclamante, ele ingressou com a reclamação no local onde está sendo questionada a competência territorial, né? Então, veja bem, o réu está questionando a competência territorial do local que foi escolhido pelo autor. Então, o autor vai ser intimado para que apresente no prazo comum de 5 dias a sua defesa da competência territorial do local que ele escolheu. Então, basicamente é isso. E o parágrafo 3º diz que, se entender necessário a produção de prova oral, o juízo designará uma audiência, garantindo o direito de que o recipiente e de suas testemunhas serem ouvidos por carta precatória no juízo que este houver indicado como competente. Então, o réu acha que é outro local competente. Ele tem a garantia de produzir essas provas orais nesse local onde ele acha que é competente. Tá bom, pessoal? E o parágrafo 4º diz que, decidida essa exceção de competência territorial, o processo retomará seu curso com a designação da audiência inaugural, a apresentação de defesa, ou seja, da contestação, e aí vai toda a instrução probatória como um processo normalzinho, tá bom, pessoal? Seguindo, e se a incompetência relativa não for alegada? A gente já comentou isso por aqui, né, pessoal? A competência relativa, ela não necessariamente será alegada. A parte ela tem que alegar, senão ela vai perder esse seu direito, vai ter a prorrogação dessa competência, né? Então, assim, ela tem que alegar?
Tem, porque senão o juízo não vai alegar e aí vai perder esse direito e vai prorrogar a competência do local que está com o processo naquele momento, tá, pessoal? Agora, cuidado, a gente já também comentou isso, né? Na Justiça do Trabalho, o valor da causa não é critério de delimitação de competência, servindo apenas para definir o rito que será usado, tá? Então, até 2 salários mínimos nós temos o sumário, de 2 a 40 salários mínimos nós temos o sumaríssimo e acima de 40 nós temos o rito ordinário, tá, pessoal? Seguindo aqui, nós temos alguns critérios de modificação de competência, tá? Que só podem ocorrer aonde? Na competência relativa, porque a gente já comentou que se não houver a declaração da competência da incompetência relativa, nós temos a prorrogação. Agora, se nós não temos a declaração da incompetência absoluta, nós temos a possibilidade da declaração de ofício, nós temos a possibilidade da declaração em qualquer momento processual, tá? Não se perde esse direito como acontece na competência relativa. E a relativa, consequentemente, ela pode ser modificada, ela pode ser prorrogada. E aí nós temos aqui 3 situações que nós vamos comentar. A primeira, a prorrogação da competência, que ocorre quando a incompetência relativa não é alegada, conforme o artigo 800, que nós já comentamos. A segunda, que eu peço para vocês tomarem cuidado, porque foro de eleição é a possibilidade das próprias partes de comum acordo elegerem um lugar para decidirem sobre alguma questão judicial, tá? Isso é muito comum em contratos de âmbito civil. Agora, no caso da Justiça do Trabalho, em contratos de trabalho, tá? Na aplicação da CLT, nós não temos a possibilidade de que haja esse foro de eleição, tá, pessoal? E nós temos a conexão e continência, que é uma aplicação subsidiária do CPC ao âmbito trabalhista, tá, pessoal? Então, nós temos o artigo 769 da CLT, que prevê a aplicação subsidiária e supletiva do processo comum ao processo do trabalho no que forem compatíveis, tá? E aí nós temos a possibilidade da aplicação dos preceitos do artigo 54, 55 à Justiça do Trabalho. A gente vai passar por eles rapidamente, porque na verdade são normas que são do processo civil que vão se aplicar no processo do trabalho, pessoal. Nós teremos a possibilidade, então, dessa modificação da competência relativa em razão da continência e da conexão. E quando vai acontecer uma, quando vai acontecer a outra? Vai estar previsto no artigo 56 do CPC, que fala o seguinte, ó, dá-se a continência entre 2 ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, ó, o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange demais. Então, veja bem, pessoal, na continência, uma ação está contida na outra. Veja bem, eu tenho uma identidade de partes de causa de pedir, mas o pedido de uma é tão amplo que ele abarca o pedido da outra, então ele está contida na outra. Agora, a conexão, na verdade, não. Nós temos 2 pedidos que se conectam, tá, pessoal? E aí não tem, na verdade, uma abarcação de um no outro, mas há uma conexão, efetivamente, como o próprio nome já diz, tá? Denomina-se ação continente aquela que tem o pedido mais abrangente, e ação contida tem o direito, o pedido menos abrangente, tá, pessoal? O artigo 57 vai falar que quando houver continência e ação continente, tá, tiver sido proposta anteriormente no processo relativo à ação contida, será proferida a sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas, pessoal. O que quer dizer aqui? Ó? Quando a ação maiorzona for instaurada primeiro, a ação que está contida nela, se for posterior, ela vai ter uma sentença sem resolução de mérito. Por quê, pessoal? Porque o pedido já está sendo discutido aqui. Então, é uma questão muito óbvia. Nós tivemos uma repetição de pedidos, em processos que têm mesmas partes e mesmas causas de pedir. Então, na verdade, não tem um interesse processual de que esse processo, esse segundo processo contido, ele continue, tá, pessoal? O artigo 54 vai falar que a competência relativa pode modificar-se pela conexão ou pela continência, tá? É o que a gente acabou de comentar aqui.
E o artigo 55 fala que reputam-se conexas, né? Então, nós já vimos a continência. E como é que vai ser a conexa? Quando duas ou mais ações forem comuns, o pedido ou a causa de pedir, tá, pessoal? E o parágrafo 1º, os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado, ok, pessoal? Bom, com isso, olhando aqui, fazendo essa breve revisão de processo civil, que se aplica ao processo do trabalho também, nós terminamos a nossa aula de competências relativas, pessoal. O que eu acho importante vocês levarem para a revisão de vocês em véspera de prova. Artigo 800, tá, pessoal? Tomem muito cuidado com o artigo 800. As questões relacionadas com diferença de competência relativa, competência absoluta. Leiam com calma o artigo 651, leiam com calma o artigo 114 da Constituição. Esses são os artigos mais importantes da nossa matéria para que vocês consigam fazer uma prova com muita tranquilidade, ok? Muito boa noite para vocês e muito bom estudo, pessoal. Até mais.